Vai começar mais uma aula sobre como começar na arte fluida. Essa técnica que eu particularmente sou assim muito apaixonada, porque transformou totalmente a minha vida e hoje eu ajudo outras pessoas comuns a ter também a sua vida transformada através da arte fluida. É tão interessante que nos últimos dias eu venho pensando, né, sobre essa relação da criatividade juntamente com a chegada aí da inteligência artificial. E eu não sei você que está me ouvindo, se isso te assusta, se te dá, às vezes, assim, ó, um frio na barriga. Mas tem muita gente aí, pelos estudos que eu venho fazendo nas redes sociais, muita gente que às vezes fala assim, agora a chegada da inteligência artificial já era criar com as mãos. Será que realmente criar com as mãos, né, vai ser extinto? Algo tão tradicional que não começou de agora, mas começou há muitos anos atrás, né? Criar com as mãos. Se a gente for buscar aí nas nossas histórias, todo mundo tem uma memória, uma imagem de uma avó, de uma tia, às vezes fazendo um bordado, um crochê, muitas das mulheres, né, na cozinha também. Como eu sou uma artista mineira, na minha família era muito comum eu ver, principalmente, né, as mulheres ali na cozinha, minha avó fazendo doce. Então, a manualidade, ela é algo que está presente nas nossas vidas há muitos milênios, né? Isso não é de hoje, né? Tem muitas e muitas, assim, décadas e gerações. Mas com a chegada da inteligência artificial, eu confesso que tem gerado muito tumulto, que a gente pensa, agora ficou fácil, é só eu jogar lá no ChatGPT, é só eu jogar no Cloud e pronto, está tudo resolvido, né? Só que é importante aqui, nessa aula de hoje, que você entenda, principalmente, que o grande diferencial de nós que estamos aqui nesse planeta ainda vai continuar sendo ser humano. Esse é um superpoder, e eu vou até um pouco mais além, muito mais do que somente ser humano, mas eu falo assim, ó, que um grande diferencial hoje da humanidade é ser criativo. Eu ouço com muita frequência, né? Como eu sou artista, como eu sou mentora de artistas também, ajudo as pessoas a viver da arte, a aprender uma técnica e também a viver da arte. Eu escuto com muita frequência muita gente chegando e falando: esse negócio aí de arte fluida, não, isso não é para mim, não. Isso é realmente para quem tem dom, para quem tem talento. Eu chego a ouvir até um negócio assim que é bizarro, né? Tem gente que fala ainda assim: não, eu preciso saber desenhar. Vocês já ouviram isso? Tem pessoas que acham que para criar ela precisa realmente saber desenhar. Mas eu falo, gente, que a criatividade ela é um superpoder que todos nós temos, mas que com o passar dos tempos, né, a gente vem realmente esquecendo desse nosso superpoder, daquilo que nos faz realmente único. É tão interessante, né, que às vezes a gente desconecta tanto desse nosso superpoder, desse diferencial que é ser criativo, e a gente não percebe a nossa criatividade no nosso cotidiano. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas sabe uma coisa simples? Por exemplo, de quem às vezes está aí no dia a dia fazendo comida para a família, né? Quantas vezes ao longo de um dia a gente precisa utilizar a nossa criatividade, às vezes, para fazer o almoço, a janta, para, às vezes, porque os nossos filhos, eu tenho um filho de 9 anos de idade, para que, por exemplo, os filhos, né, eles não fiquem na frente da tela. O lance é que a gente não percebe que a criatividade, ela é um estado natural do ser humano.
E principalmente com essa era do digital, em que a gente passa, sabe? Vocês já viram esse negócio de passar tanto tempo aqui na frente da telinha? O que que acontece? O cérebro, ele acaba que ele vai ficando, você sabe o quê? Preguiçoso. O cérebro vai ficando assim, ó, sabe? Preguiçoso. E começar algo novo, algo pela primeira vez, às vezes pode falar assim, seu cérebro falar assim, ah, gata, não mexe com isso não. É melhor você ficar aqui deitadinha, quietinha, do que começar algo novo. Para que você vai fazer isso? Isso vai te dar muito trabalho. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Isso é muito comum quando você está querendo começar algo pela primeira vez. Quando você, por exemplo, está querendo ir para a academia. O cérebro do ser humano, né? E aí, falando aqui especificamente do assunto que eu domino, que está vinculado com a criatividade, gente, ele é um músculo. E se eu não exercitar esse músculo, ele vai ficando assim, sabe? É como se tivesse uma obesidade mesmo do seu cérebro, vai ficando preguiçoso, lerdinho. E esse superpoder que a gente tem, esse grande diferencial que a gente tem, que é ser criativo, que está presente na humanidade desde sempre, acaba que com a chegada, por exemplo, da inteligência artificial, isso tem assustado. Se vocês olharem diversas matérias de grandes pesquisadores que estudam esse assunto com profundidade, você vê realmente que tem sido um assunto assim que gera um susto. Então, essa aula sobre como começar na arte fluida, né? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês dessa aula é que você perceba se isso está acontecendo contigo. Quantas vezes você desejou começar na arte fluida e você deixou para depois? Às vezes é porque você não sabe quais são os materiais essenciais para esse processo. Às vezes pode ser que aquilo, né, que você fica vendo na internet, que parece super simples, que para você, você começa a olhar. Sabe quando você está, por exemplo, assim, ó, como você fosse entrar numa floresta e fica tudo meio desconhecido? Às vezes pode acontecer isso. A sua cabeça achar que é tão desconhecido e que você cria, na verdade, jeitos inteligentes de simplesmente não fazer aquilo que você tanto sonha. Para quem está ao vivo aqui com a gente, coloca aí nos comentários o que tem te impedido de começar com essa técnica? Ou, às vezes, avançar um pouco mais com a técnica. Porque eu percebo que algumas pessoas não começam por simplesmente, né, falar que não leva jeito, outras não começam porque não sabe, por exemplo, estou aqui atrás, olha, tem vários materiais, às vezes não sabe quais são os materiais essenciais nesse processo. E nessa aula de hoje, eu vou te mostrar 3 materiais, já, 3 materiais que é muito necessário para você iniciar todo esse processo. Olha só a Márcia comentando, não conheço todos os materiais. E já adianto, não precisa conhecer todos os materiais agora de início. Porque às vezes, quando você conhece todos os materiais, como a nossa inteligência é muito grande, o que a sua cabeça, o seu cérebro vai falar? Não, não conheço todos os materiais, porque todos é muita coisa, é muito genérico, né? Então, já que eu não conheço todos, eu não vou começar. E aí a gente já dá aquela primeira estacionada. Mas eu te adianto que existe 3 materiais que são básicos. 3 materiais mega básicos, que é o ponto de partida para quem está começando nesse processo. Mais do que isso, às vezes para agora, no início, às vezes já vai assustar. E vai fazer o quê? Com que você simplesmente paralise nesse processo. Então, por isso, gente, que ter um método, né, ter um facilitador nesse processo é uma forma
é uma forma para você conseguir atalhos. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco, né, da minha jornada com a arte fluida, né? Eu não comecei ontem, são mais de 15 anos com a pintura. Já comecei de forma totalmente como um hobby. Nunca imaginei que um dia seria artista, né? Sou engenheira eletricista de formação. Tive uma carreira como executiva durante 10 anos. Eu falo que eu saí do mundo da razão para o mundo das emoções. Eu saí da rigidez para uma vida com mais liberdade. Mas, acima de tudo, eu saí de uma vida que eu sinto que ela não tinha um propósito claro para uma vida em que eu possa servir. Então, eu estou dando essa aula aqui hoje porque, para mim, arte ela é a forma que eu encontrei de servir a humanidade, de ajudar as pessoas. Essa aula que eu estou dando aqui 100% de forma gratuita é a forma de levar mais acesso, de levar mais possibilidade para as pessoas. Por quê? Porque eu não nasci em um lugar em que a arte me foi apresentada assim como um caminho. Eu nasci numa cidade super pequena no interior de Minas Gerais. Aqui, essa aqui sou eu, super pequenininha com os meus pais. E eu simplesmente não entendia. Na verdade, eu pintei algum momento da minha vida, mas aquilo se perdeu de uma forma assim, ó, super intensa, que ficou perdido no meio do caminho. E como sempre a gente está naquela fase de escolher carreira, né? A nossa sociedade, ela diz muito que carreira que dá certo é você ser o quê? Médico, engenheiro, advogado, são essas possibilidades normalmente. Quantas pessoas você realmente conhece que às vezes te apresentou a arte? Às vezes seu sonho foi sempre viver da arte, por criar com as suas mãos, vender o seu trabalho. Mas, como ninguém te mostrou que isso é um caminho possível, o que você fez? Você foi para o caminho que é dito como aceito. E essa foi a minha trajetória de vida, né? Por mais de uma década, trabalhando em empresa CLT, cumprindo o protocolo da mulher adulta. Vocês conhecem aquele checklist? Case, faça uma faculdade, mas não qualquer faculdade, tem que ser uma faculdade que é aceita pela sociedade, tenha filhos. E depois que eu tive meu filho Gabriel, a minha vida começou a dar realmente um 360. E aí a arte começa a entrar, porque eu tive um puerpério muito forte, que me atravessou demais, muito difícil. E a arte foi esse lugar assim de respiro, foi esse lugar de acalento. É até assim, quando eu revisito esse lugar que existe aqui dentro, né? Hoje eu entendo porque que eu ajudo outras pessoas a, também a encontrar esse lugar de acalento dentro de si, esse lugar de calmaria, que eu sei que a gente está precisando, eu sei que você está aí me ouvindo, você também está precisando, porque nesse mundo malucão que a gente vive, o que a gente mais precisa é um momento de respiro, é um momento de pausa, é um momento para si. E se eu te contar que existe esse lugar de tempo para si, ele é possível através da arte. Pode ser, às vezes, eu falo que a arte fluida, ela é uma possibilidade para quem está aí vivendo essa vida corrida, acorda, deixa filho, acorda, vai para um trabalho que é estressante. Imagina se você encontrasse algo que te desse um pouquinho mais de paz de espírito aqui dentro. E eu encontrei esse caminho. Eu encontrei através da arte fluida. Por mais que quando eu comecei a pintar, eu não comecei a pintar em virtude da arte fluida, né? Eu comecei a pintar com tinta a óleo, mas a tinta a óleo, né? Eu falo que ela me deixava assim presa. Eu me sentia presa através dessa técnica. Mas foi
no derramamento acrílico, quando eu comecei a experienciar o derramamento acrílico, que eu falei, cara, que bom, né? Que essa técnica eu posso navegar de forma desconhecida. E até por isso, né, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que meu curso chama Dominando a Arte Fluida, porque não é sobre você controlar os movimentos. É importante que você entenda os materiais e existe uma lista de materiais para você comprar, para você começar, mas é importante que depois que você entende o movimento da técnica, você domina os materiais, você domina o entendimento do derramamento, mas quando você estiver diante da sua tela, diante da sua criação, ali é um convite para você simplesmente se permitir, para você soltar o controle. Às vezes, você que fica aí no dia a dia, né, que precisa estar muito nessa posição de controle, mulherada, então, eu falo assim, meu Deus, né? É o tempo inteiro organizando casa, fazendo a gestão de tudo, né? Então, precisa, às vezes, ter esse lugar que é um lugar de respiro. E essa técnica, gente, no formato que eu venho compartilhando ela é esse lugar que te permite simplesmente você soltar, como se fosse um convite aí para uma dança. Eu falo que todas as vezes que eu estou diante de uma tela que eu vou criar, é como se eu tivesse ali, como se eu fosse uma bailarina, em que eu posso simplesmente dançar com a tela, movimentar. Muitas das vezes, né, como a dinâmica também eu volto no cotidiano, a gente não vai percebendo a tensão que a gente vai colocando no corpo. E essa tensão, né, como eu tenho várias alunas que já são aposentadas, o que acontece? Essa tensão, ela vai trazendo também uma rigidez para o corpo, vai trazendo esse adoecimento. Por isso que eu sempre ensino para as minhas alunas, começa com superfície, né? A tela que você vai pintar, uma superfície pequena, mas não fica presa à superfície pequena. Hoje eu sou referência no Brasil nessa técnica em virtude do quê? Do tamanho dos trabalhos. Eu falo que assim, ó, ensinar a pintura fluida em trabalho desse tamanhozinho é fácil. Agora eu quero ver o quê? Eu quero ver fazer tela de 3 metros, entende? Por quê? Porque ali você precisa ter assim uma confiança, precisa ter uma entrega. Por quê? Porque você não sabe como vai finalizar o trabalho. Precisa ter domínio dos materiais, domínio dos tipos de derramamento. Quais são os tipos de derramamento? Porque quanto mais você entende o que é um derramamento de copo sujo, o que é um derramamento direto, qual a funcionalidade, por exemplo, do secador, como que eu utilizo o secador, mas não de uma forma que eu saia espalhando a tinta loucamente e assim eu vou perder os efeitos, tá entendendo? Então é importante você dominar a técnica, mas sem perder, sem apavorar, principalmente. Porque senão a pessoa, tem muita gente que acha que é só jogar tinta, né? Eu não sei se você está chegando agora por aqui, e aí tu falou, vou ali aprender arte fluida com a Andressa Martins. E para você que ainda não segue tanto o YouTube quanto o nosso canal também, o perfil no Instagram, é só acessar o @Andressa Martins Arte, que você consegue ter acesso aos conteúdos que eu venho compartilhando e a forma única que eu encontrei de ensinar essa técnica. Não é simplesmente jogar tinta, tá? Se tem alguém te falando, joga tinta, não é esse o caminho. Aqui, nesse espaço aqui, é uma forma, né? A forma como eu ensino é você entender a técnica, mas ir além. É um convite para você ir além de simplesmente ficar jogando tinta na tela, ficar derramando tinta. É um espaço para que você encontre também dentro de você uma nova forma de expressar as suas emoções. A gente vive
é um momento da humanidade que quando a gente olha nos noticiários, se você for parar para ver, a vida está um caos. O planeta está muito caótico. É guerra, é briga, é feminicídio, é assustador os dados. Eu estava olhando e falando sobre isso recentemente, né? O número de pessoas doentes no trabalho com burnout nos últimos 4 anos aumentou em 800%. Você está entendendo porque esse trabalho que eu faço aqui, eu faço com vocês, ele é altamente necessário? E às vezes você chegou aqui nesse vídeo e pensou assim nessa aula, mas será que eu aprendo? Às vezes, quando você se nega a aprender, se nega a ter acesso a esse conhecimento, você também está tirando a possibilidade de outra pessoa, de alguém da sua família que poderia se beneficiar com você estando mais tranquila, com, às vezes, ver você, né, criando. O meu filho adora experienciar arte fluida, adora pintar comigo. E isso é uma forma, né, que a gente também tem para poder melhorar a nossa vida, melhorar a nossa relação também com nossos filhos. Imagina se você tivesse algo que você pudesse melhorar a qualidade com os seus filhos. Olha tanto que isso é realmente extraordinário, gente. Então, essa técnica, ela exige realmente que você tenha domínio da base, e essa base envolve materiais, envolve tipo de derramamento também, mas envolve você trabalhar, que é o que eu chamo da pele para dentro. Porque é muito natural. Deixa eu mostrar aqui esse material aqui para vocês, para a gente fazer hoje nessa aula, a gente vai fazer o estudo desse caso aqui. Olha esse depoimento dessas alunas aqui, para que vocês possam ver que interessante e a gente estudar esses pontos aqui. Essa aqui é uma aluna, né, que ela começou do absoluto zero, ela fazia escultura em cerâmica fria, e ela falou, Andressa, eu quero aprender agora a pintura fluida, para quem sabe eu fazer um mix aí com a cerâmica fria, né? Então, o que que acontece? Quando ela começou, ela decidiu um dia fazer uma experimentação com mais cores, o que é sempre ousado, tá? Se você está assistindo essa aula, eu sempre recomendo, isso é uma recomendação aqui da sua professora, não comece com muitas cores, tá? Eu sempre falo, ó, aqui na Arte Fluida, o menos é mais. 3 cores, tá lindo, maravilhoso, não precisa mais do que isso. Por quê? Porque quando você começa a fazer o derramamento, tem variações que vão surgir da fusão, às vezes, de um laranja com vermelho. Então, vai surgir uma derivação, vai surgir uma terceira cor nesse processo. Só que aqui, essa aluna, como ela pegou toda a base através do curso Dominando a Arte Fluida, ela foi se sentindo o quê? Um pouco mais confiante, mais preparada para poder fazer experimentações com mais cores. Agora, olha esse segundo caso aqui, que interessante. Aqui ela usou uma paleta, né, uma paleta mais terrosa, é a mesma aluna também, né? Ela diz assim: fiz experimentações hoje de novo. Esse é um princípio básico, porque acredite se quiser, tá? Mas tem gente que quer aprender essa técnica, mas não quer experimentar. Aí eu não sei, né? É tipo andar de bicicleta e não ir lá para a bicicleta. Como que vai isso? Como que isso acontece, gente? Vou nadar, quero aprender a nadar, mas não vou entrar na água. Não tem jeito. Você precisa fazer experimentações. Por isso que essa minha aluna, ela sempre começa, ela fala assim, ó, fiz experimentações, porque eu sempre vou incentivar vocês a, olha, entenda o princípio básico, mas experimenta, porque a partir do erro. Só que tem um ponto interessante que a gente aqui é ensinado que errar é uma coisa ruim. Se você pensar lá na época da escola, quando errava, tirava uma nota que não era do esperado do professor ou dos pais, a gente era trucidado, né? Nossa, falava, meu Deus, como assim? Tirou, errou. Só que aqui, o erro na arte fluida, né, que eu nem chamo de erro, que é a experimentação,
ela é uma base muito importante para o desenvolvimento. E olha que interessante que ela fala, essa aluna. Essa do começo não gostei, mas agora está fazendo que sentido para mim. Essas são cores que na vida eu amo e me identifico, mas nunca tinha usado para fazer arte fluida. Levei de referência cristais e rochas. Olha que interessante que ela está ampliando o olhar dela, ela está se permitindo a gostar de algo que ela não gostava antes. Tá entendendo? Tanto que isso é um mergulho profundo. Por isso que a forma que eu ensino não é essa de tipo, pega a tinta aqui, joga a tinta, e principalmente assim, ó, que quer me matar é quando a pessoa quer copiar. Então tem muitas formas de você aprender, mas já te adianto, comigo eu não vou te ensinar a copiar. Eu vou te ensinar a base para você se sentir o quê? Olha a minha postura mudando, se sentir segura para que você possa criar aquilo que te inspira. Igual essa aluna aqui fez, ela criou aquilo que inspirava ela. Ela fez algo, ela se permitiu criar com as cores que às vezes ela nem, sabe? Às vezes ela nunca tinha percebido que ela gostava. Então é importante você entendendo a beleza que existe quando você domina a técnica, para você chegar também a estágios mais avançados. O que é estágio mais avançado? Como a utilização do secador. O secador é uma ferramenta que eu não ensino ali bem no inicinho. Por quê? Porque ele esparrama a tinta muito rápido. Se você não está segura de si ou da técnica, às vezes você vai assustar. O secador, você precisa ter uma preparação do ambiente também, né? Para não sujar, às vezes, a mobília, né? Então, do local, eu não sei onde que você vai pintar. Então, é importante você ir dominando a cada passo desse processo. À medida que você entende, por exemplo, o aspecto dos materiais, você vai automaticamente ficando mais confiante. Sempre eu gosto de falar, começa com um derramamento mais simples, que é um derramamento de copo sujo, e à medida, né, tanto o derramamento de copo sujo quanto o derramamento direto, à medida que você vai se sentindo mais seguro, aí você está pronto para poder realmente avançar nessa técnica. Gente, entendendo que materiais não tem bicho de sete cabeças. O lance, o desafio da arte fluida é você. Como assim, Andressa? O desafio é você e sua cabeça. Às vezes a sua cabeça agitada, a sua insegurança que foi inserida em você ao longo da sua infância. É isso que vai atrapalhando. Às vezes é você falar assim, ah, não, eu já entendo de arte, isso daí eu vejo um vídeo ali solto e logo domino essa técnica. Eu falo, vai. Você pode até fazer um trabalho menor, mas quando você aumentar a superfície, ali vai começar a revelar realmente os desafios. Se você pegar trabalho grande, é igual aquela obra que eu fiz de 3 metros, né? E se você não tiver domínio dos materiais certos, dos tipos de derramamento, quando você tiver num terço da obra, vai bater aquele desespero, dá uma vontade de desistir. Eu conheço como é esse processo. Por quê? Porque já são mais de 15 anos com a pintura. 15 anos experimentando, testando, errando muita coisa, até chegar numa receitinha mágica, que é a receita hoje que eu explico dentro do meu curso Dominando a Arte Fluida. Então, conhecer esses materiais básicos que eu estou mostrando aqui para vocês, né, é fácil. Saber que a tinta é acrílica, que precisa do secador, que precisa do copo, um misturador, por exemplo, que pode ser o próprio palitinho, uma colher, né? Mas existe aqui uma receitinha mágica. Que se você consome, Andressa, eu gosto de ficar vendo vídeos soltos, aí eu aprendi um pouquinho com fulano, um pouquinho com ciclano, isso vai te dando, gente, cada vez mais confusão mental.
E essa confusão mental, ela vai atrapalhar todo o processo com a arte fluida. Eu te garanto. Você pode começa sozinho, de forma solta, depois você pode me mandar mensagem nas minhas redes sociais, que eu vou te falar, olha, eu te avisei. Sem um método claro, vai te dando mais confusão, principalmente porque tem muita gente hoje no mercado ensinando com materiais que vai deixar o custo de criação das suas obras muito caro. E aí, o que, que acontece? Quando fica muito caro o seu custo, quando você usa, né, a nossa receitinha, outra receita que não é a nossa receitinha mágica para diluição da tinta, começa a ficar caro, e aí logo o que, que acontece? Você desanima. E aí, por quê? Porque você fala, eu já estou com pouco tempo, às vezes pouco dinheiro para fazer isso acontecer, então vou deixar isso para depois, porque isso não é para mim. É muito natural esse tipo de acontecimento. E foi por isso, porque eu comecei do zero, eu comecei errando, já rasguei tela de 3 metros, né? Achando que a diluição era só com água. E aí, quando começou a craquelar o trabalho começou a dar errado. Quando eu comecei a receber encomendas, né? Hoje eu tenho obras na Hungria, obras em Cuba, Londres, Malásia. Quando eu comecei a mandar trabalhos para fora do Brasil também, eu falei, opa, eu preciso fazer algo em que fique melhor o custo, porque senão vai ficar o quê? Inviável esse processo. E como eu desenvolvi isso do absoluto zero, foi por isso que hoje eu ajudo você. Por isso que eu ajudo pessoas comuns como as minhas alunas, que começaram do absoluto zero, a realmente iniciar nessa jornada, independente se você nunca tenha pintado antes ou se você já pinta e está querendo, por exemplo, desenvolver uma técnica com mais liberdade. E foi por isso, pessoal, que eu desenvolvi o curso Dominando a Arte Fluida. Então, o curso Dominando a Arte Fluida, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele é um curso em que você tem acesso às aulas 100% hoje, está gravado, já está tudo disponível dentro da plataforma da Hotmart. Eu vou deixar o link aqui abaixo também, para que você tenha acesso, para que você possa ver a nossa galeria de alunas que vêm brilhando, crescendo lindamente, como o caso, eu quero mostrar para dessa semana, o caso da minha aluna, a Gisiane, que é uma gaúcha, ela chegou até mim, ela chegou, nunca tinha pintado antes na vida. Olha, deixa eu mostrar que linda. Essa é a Gisiane, ela nunca tinha pintado antes, trabalhava no banco, e essa semana a gente está celebrando muito a conquista dela, e ela estava querendo se expressar, porque ela falou, ai, André, estou me sentindo assim muito sem expressão, meio anestesiada. E quando ela começou a aprender através do nosso método, que é o Dominando a Arte Fluida, ela começou realmente a se sentir melhor. E ela também começou a criar as obras de arte dela do absoluto zero e começou a vender o trabalho. Essa é uma obra em que ela vendeu e ela vem estudando comigo, né? Começou no curso de técnica. Hoje eu também tenho as mentorias que eu ajudo outras artistas, né, a se posicionar no mercado da arte, a vender o seu trabalho. Então, ela começou nessa jornada comigo e essa semana ela fez a sua transição de carreira. Então, agora eu já posso apresentar aqui oficialmente a Gisiane, que é uma ex-bancária, e hoje ela é artista. Essa semana ela teve essa conquista, encerrou o ciclo dela no banco, e ela está aí começando uma nova trajetória de vida por conta da arte fluida. Essa pode ser a sua história. A Gisiane começou a estudar comigo através do curso Dominando a Arte Fluida há um ano atrás. Então, ela vem vendendo todos os meses, criando, aprendendo a técnica, se posicionando, inspirando, levando o colorido dela, a alegria dela. Olha tanto que o trabalho dela reflete a alegria dela.
Então, hoje ela vem levando para a vida das pessoas e essa história pode ser a sua. Mas para isso, né, você precisa realmente tomar a decisão. O que você quer fazer? Você quer deixar para depois? Ah, Andressa, vou deixar para o ano que vem. O ano que vem eu mexo com isso. Aí a gente não sabe nem se o amanhã existe, tá entendendo? Então, eu vou deixar aqui abaixo o link do curso, que está numa opção assim, gente, uma condição única, né? Apenas 12 vezes de R$ 30 em um ano, isso dá menos de R$ 1 por dia, né? Se você tem a opção de parcelar no cartão, parcelar em 2 cartões, isso tudo você consegue acessar dentro da plataforma da Hotmart, ou apenas R$ 297 à vista. 100% acesso ao curso, com o método, a receita de diluição, lista de materiais para facilitar na hora de você comprar os materiais também. Eu desenvolvi uma calculadora, e essa calculadora é para facilitar a sua vida. Então, Andressa, eu quero criar uma obra 40 por 60. Qual a quantidade de tinta que eu vou precisar? É só você jogar na nossa calculadora com inteligência artificial, porque a inteligência artificial, comecei essa aula falando sobre isso, a inteligência artificial, ela não vai substituir, mas ela vai nos ajudar nesse processo da criatividade. Então, através da calculadora, você joga lá o tamanho da sua tela. Quero fazer uma tela 40 por 60 usando 3 cores. Ela vai te dar com precisão a quantidade de tintas que você vai utilizar para não desperdiçar material, tá? Então, eu vou mandar nos grupos, para quem está nos grupos de super interessados. Se você ainda não entrou, o link está aqui abaixo. E vou deixar também o link do nosso curso Dominando a Arte Fluida. Não deixa para amanhã a decisão, a escolha que você pode fazer por você hoje, tá? Eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante. E eu te espero aí nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos movimentos, tá bom? Beijos, meus amores, e até a próxima.